qual é a diferença entre proteção patrimonial e blindagem patrimonial. E por que você precisa saber disto para fazer a sua holding familiar. Olá, eu me chamo Otoniel, sou advogado especialista em proteção e planejamento patrimonial. E por que diferenciar blindagem de proteção? Primeiro, a blindagem é muito mal vista no mundo jurídico, na jurisprudência brasileira, pelo fato de algumas pessoas quererem usar a estratégia de fazer uma blindagem para fazer coisas ilícitas ou obscuras, como lavagem de dinheiro, fraude a credores e uma série de outras coisas. E é importante deixar claro que na holding não há blindagem. Para falar a verdade, no direito brasileiro não é possível que se faça blindagem. A proteção do patrimônio por meio de uma holding inicia-se com a cláusula de impenhorabilidade. Eu já falei dela aqui no meu canal em alguns vídeos, você pode procurar e você vai encontrar mais sobre este assunto. A proteção patrimonial que uma holding promove está fundamentada no artigo 833 do CPC, que diz que são impenhoráveis os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário não sujeito à execução. Ou seja, preste bastante atenção neste detalhe. Aqueles que são declarados não sujeito à execução. Vejam bem que interessante. Uma vez que você grava a cláusula de impenhorabilidade sobre um bem, você também declara que ele não estará mais sujeito à execução. E isso funciona perfeitamente no direito brasileiro. E eu vou te contar agora por quê. Na teoria, a Constituição diz que todo poder emana do povo. Mas você empiricamente pode perceber que, na verdade, este poder emana do parlamento. E por parlamento entende-se a elite. E como elite, eu te garanto que eles fazem o planejamento sucessório adequado e patrimonial também, porque eles não querem de maneira alguma colocar em risco os seus bens e os seus negócios. E é por isso que eles legislam e legislaram durante anos para que este mecanismo do qual estou te falando traga proteção. Você pode, então, entender por que a legislação brasileira funciona para trazer mecanismos de proteção patrimonial. Vamos fazer um exercício mental para entendermos melhor. Suponha que você faça a doação de um automóvel para o seu filho. E depois de 5 anos, por causa de uma dívida, você sofre uma execução. Eu te pergunto, aquele bem, aquele carro que você doou, vai ser alcançado ou não nessa execução? Eu já vi coisa mais absurda acontecer, mas é possível sim que este bem que você doou seja levado à penhora. Mas também pode ser evitado se você gravar uma cláusula de impenhorabilidade, declarando que aquele carro doado não esteja mais sujeito à penhora. E se no momento da doação que você fez, o seu filho estivesse numa situação de devedor, faria alguma diferença? Não faria nenhuma diferença se você realmente doou este bem com as cláusulas de proteção gravadas, por meio de um planejamento patrimonial. E eu já te expliquei porque a legislação foi feita para entender isto como um meio prático e legal para um planejamento. Há quem diga que este mecanismo protege até mais do que deveria. Suponha que no momento da doação você esteja em situação de devedor. Em grande parte dos casos, se você fizer isto antes da execução à penhora, a maioria dos credores não vão achar este bem. Muito embora advogados diligentes consigam fazer isso. Mas como estou dizendo, algumas pessoas podem até fazer uso inadequado deste mecanismo, compreendendo isto como um mecanismo, uma estratégia de lesar os seus credores. E é neste ponto que vamos virar a chave deste vídeo. Porque no direito brasileiro não existe forma de se fazer blindagem patrimonial. Agora eu vou explicar melhor como funcionaria uma blindagem. Suponha que você faça a doação dos bens
para uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas. Para quem não sabe, as Ilhas Virgens Britânicas é um lugar onde eles permitem a blindagem patrimonial. Então, qualquer decisão judicial ou comando legal aqui do Brasil pode causar algum efeito na jurisdição deste lugar. E só neste caso você poderia dizer que fez a blindagem do seu patrimônio. Assim, podemos chegar a 3 conclusões. A primeira é que no Brasil só é possível fazer proteção do seu patrimônio. E o meio legal e adequado para isto é fazer a institucionalização do seu patrimônio por meio de uma holding familiar. Outra conclusão é que não existe meio de fazer blindagem patrimonial no Brasil. E por último, qualquer planejamento visando uma blindagem é um equívoco que vai expor o seu patrimônio e o da sua família no futuro. Eu sugiro que você rejeite sumariamente qualquer proposta que te prometa blindagem patrimonial. Por estas e outras que eu estou usando as minhas redes sociais para informar mais famílias, para elas fazerem o seu planejamento de forma segura e rejeitando qualquer ideia de fazer algo que exponha o seu patrimônio futuramente.